Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e eu ajudo profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês batendo as suas metas na logística. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre uma análise que quem trabalha na logística está sempre fazendo. É um tipo de análise que todo profissional de logística tem que fazer no seu dia a dia. É um dilema, né? Então hoje eu vou falar com você sobre um dilema que um profissional de logística passa diversas vezes. E quando eu falo diversas vezes, ele pode passar isso diversas vezes no mesmo dia, num ano, numa semana, mas é um dilema que muitas vezes um profissional de logística passa. E quando você chega nesse dilema, nesse ponto, que é um ponto de pensar, de questionar para onde você vai, o que você faz, é um ponto de tomada de decisão. Você para num ponto que você precisa tomar uma decisão para saber qual que é a melhor alternativa para você seguir, né? A melhor alternativa para você seguir e para você conseguir atingir um resultado e bater a sua meta. E para que você consiga escolher a melhor alternativa, né? Você tem que fazer uma análise do que é melhor para a empresa. Lembre-se, melhor para a empresa e não apenas para a sua área. Tenha sempre isso em mente. Sempre que você estiver trabalhando na logística, você não pode ficar apenas olhando os resultados da logística. Os resultados têm que ser bons para a logística, mas também têm que ser bons para a empresa. Então, quando você tem que fazer esse tipo de análise que nós vamos falar aqui hoje, você vai estar sempre olhando o que é melhor para a empresa e não apenas para a sua área. E a análise que você tem que fazer, e é uma análise que você vai fazer isso diversas vezes trabalhando na logística, ela se chama análise de trade-off. Então, é um trade-off. Talvez você já tenha ouvido falar sobre trade-off, mas talvez nunca tenha ouvido. Então, se você nunca ouviu falar sobre trade-off, tudo bem, sem problema nenhum. Me acompanhe aqui nesse vídeo, que eu vou te explicar do que se trata, né? E você vai perceber que esse tipo de análise, né? Análise de trade-off, você faz não só na empresa, né, onde você trabalha, mas você também faz análise de trade-off na sua vida pessoal. A gente não sabe, mas a gente está fazendo constantemente esse tipo de análise de trade-off. E a análise de trade-off, quando que ela acontece? Ela acontece quando você tem duas alternativas distintas, duas opções, né? E você precisa escolher uma dessas duas alternativas. Por quê? Porque você não consegue, né, andar com as duas alternativas. Você é obrigado a escolher uma delas e quando você escolhe uma dessas alternativas, a outra é automaticamente, de alguma forma, penalizada. Então, numa análise de trade-off, você está sempre fazendo isso. Essa decisão, né, e o trade-off, ele acontece porque você precisa escolher uma dessas duas alternativas que você tem. Porque você não consegue atingir o melhor resultado, seja para a sua área ou o melhor resultado para a empresa, com as duas alternativas simultaneamente. Então, a análise de trade-off é exatamente isso, escolher uma opção e não escolher uma outra opção. E muitas vezes, para você bater uma meta na logística, você vai precisar fazer uma análise de trade-off. E para você fazer uma boa análise de trade-off, você vai ter que fazer uma melhor escolha, né, consequentemente, né, e fazer a melhor escolha entre duas alternativas, você vai precisar saber o quê? Você precisa saber quais são os pontos positivos e negativos de cada uma das opções. Você precisa ter a capacidade de entender o que vai acontecer quando você escolhe uma alternativa, quando você escolhe uma opção, em detrimento de outra. E vice-versa. E eu vou mostrar para você agora, talvez a análise de trade-off, você deve estar pensando, poxa, mas eu faço análise de trade-off no meu dia a dia? Quando é que eu faço isso? Eu vou te mostrar como é que você faz isso no seu dia a dia. Vou te dar um exemplo bem simples, que eu tenho certeza que você já passou por isso. Vamos lá, vamos supor o seguinte, que você tem uma festa, né? Uma festa que você foi convidado, né, para você ir, e no dia seguinte dessa festa, você tem uma prova importantíssima, né? Ou uma reunião muito importante. Então, no outro dia, logo cedo,
você tem uma festa ou uma reunião muito importante. Você tem uma prova ou uma reunião muito importante. E você tem que escolher. Você tem que escolher entre ir na festa, se divertir, encontrar os amigos, ou não ir para a festa, ficar em casa e estudar para a prova ou se preparar melhor para aquela reunião. Você tem que escolher uma dessas duas opções. E cada uma dessas duas opções, elas têm os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Como tudo na vida, sempre tem coisa positiva e tem coisa negativa. E você precisa saber exatamente quais são esses pontos de cada uma dessas opções. E você também tem que ter ciência do seguinte, que ao escolher uma dessas opções, você vai ter que entender qual vai ser o impacto que vai causar na outra opção que não foi escolhida. Então, se nesse caso, que você tem um exemplo da festa, e no dia seguinte você tem uma reunião muito importante ou uma prova muito importante logo cedinho, você vai ter que analisar qual que vai ser o impacto na sua prova ou na reunião se você escolher ir na festa e ficar até tarde na festa. Você tem que analisar o que isso pode causar de resultado ali no dia seguinte. E isso você precisa fazer sempre que você tem uma escolha. A gente está sempre escolhendo alguma coisa em detrimento de outra. Então, esse tipo de análise de trade-off, eu tenho certeza que você já passou no seu dia a dia, por esse tipo de dilema. Porque a gente está constantemente escolhendo uma coisa e deixando uma outra de lado. É sempre assim. Então, sempre que você faz isso, o que você faz? Você pesa. Você pesa os pontos positivos daquela opção, os pontos negativos daquela mesma opção e os pontos positivos e negativos da outra opção. E aí você tem que analisar os impactos que vão ser quando você escolhe uma em detrimento de outra. Agora, por que a análise de trade-off ela é tão importante na logística? Bom, a análise de trade-off ela é algo que é muito comum para quem trabalha na logística. Quem trabalha na logística está o tempo inteiro fazendo análise de trade-off, pois na maioria das vezes a gente está analisando alguma atividade, alguma operação com foco em um desses três pontos. Ou está com foco em nível de serviço, ou com foco em eficiência operacional, ou foco em giro de estoques. Sempre você está procurando o melhor ponto para a empresa. O desafio na logística é sempre encontrar o melhor ponto para a empresa em relação a esses três itens. Porque sempre que você prioriza um desses três itens, ou você prioriza nível de serviço, ou você prioriza eficiência operacional, ou você prioriza giro de estoque, você vai estar impactando o outro. Ou seja, você prioriza um e o resultado do outro já não vai ser o melhor. Então, é aí que entra realmente a necessidade de você fazer uma boa análise de trade-off. Porque você está o tempo inteiro olhando nível de serviço, eficiência operacional e giro de estoques. Porque estão se interrelacionando a toda hora. E o profissional de logística, ele precisa fazer uma análise bem cuidadosa mesmo, bem a fundo, para entender a melhor opção para a empresa naquele momento. Lembre-se, naquele momento. Porque a opção pode mudar dependendo do cenário que a empresa se encontra. Então, você precisa, você tem que levantar todos os pontos positivos e negativos para que a melhor escolha seja tomada, considerando o cenário atual da empresa. E na análise de trade-off, a gente costuma dizer que você vai estar sempre analisando os efeitos compensatórios entre as duas opções. O que são os efeitos compensatórios? Se os pontos positivos de uma opção que você vai escolher vão compensar os impactos negativos causados por ela. No final das contas, se a compensação acontece, ou seja, se tudo que você consegue positivo entre escolher aquela opção em detrimento de outra é maior do que as coisas negativas, os impactos negativos que ela vai trazer, se essa conta for positiva, você vai escolher essa opção. Porque no final significa que você vai escolher a opção mais positiva para a empresa. É assim que a gente entende, é assim que a gente conclui
uma análise de trade-off. E quando você tem que bater uma meta, algumas vezes uma ação ela pode causar um impacto negativo em uma outra atividade. E aí você tem que analisar o todo. Então, se você tem lá a sua meta e você definiu uma ação para você bater aquela meta, só que aquela ação ela causa algum impacto numa outra atividade, aquela ação tem que ser boa o suficiente para compensar o impacto que ela causou na outra atividade. Porque aí sim ela compensa, ela tem uma compensação tão grande que ela consegue eliminar, né? Ela consegue cobrir os pontos negativos, porque os pontos positivos são maiores do que os negativos. E analisar o todo, né, significa avaliar sempre se os benefícios daquela ação compensaram o que ela trouxe de negativo. Ela trouxe negativo e dessa forma para você consiga bater a meta. Quando você consegue analisar que uma ação está sendo suficientemente boa para compensar coisas que estão impactando uma outra atividade, você vai estar no caminho de bater a meta com aquela ação. Caso contrário, se aquela ação não tem um efeito compensatório suficiente para eliminar os pontos negativos, então aquela ação não é boa. Você não vai conseguir bater a sua meta. Por quê? Porque ela não vai ter pontos positivos suficientes para eliminar ou para encobrir, né, para serem maiores do que os pontos negativos. Então, de qualquer forma, quando você faz uma análise de trade-off, você consegue entender bem o que vai acontecer quando você escolhe uma opção em detrimento da outra. E isso vai ficar muito claro para você. E quando a escolha for por uma opção que afeta diretamente a sua meta na logística, você vai ter condições totais de identificar isso. Porque você conseguiu entender todos os impactos positivos e negativos que trariam aquelas duas opções. Vai estar muito claro isso para você. E assim você consegue pensar, inclusive, em soluções que poderiam ser colocadas em prática para evitar que a meta seja prejudicada e o resultado não seja atingido. Então, quando você faz essa análise de forma bem cuidadosa, quando você consegue levantar os pontos positivos e negativos de forma bastante criteriosa, você consegue, de repente, identificar, opa, essa ação vai causar esse impacto. E aí você consegue já pensar numa ação mitigatória, que a gente costuma dizer, para você evitar que aquele impacto aconteça. Por quê? Porque você já está conseguindo ver isso antes. Porque você já fez uma boa análise de trade-off. Você já entendeu os impactos que vai acontecer na sua operação. Então, um exemplo clássico, né? Vou te dar um exemplo clássico de trade-off na logística. Um exemplo clássico é o velho dilema, vamos dizer, um dilema, né, que pode ter nas empresas em relação às entregas para os clientes. E o dilema, às vezes, está relacionado ao quê? À agilidade para realizar as entregas para os clientes. Então, pode ser, esse trade-off está muito relacionado à escolha entre nível de serviço, né, que é o nível de serviço de atendimento aos clientes, e eficiência operacional. No caso, a otimização do transporte. Esse é um trade-off. Você vai escolher o quê? Um nível de serviço de atendimento ao cliente maior, ou você vai escolher uma otimização de transporte. É um trade-off. E a empresa, ela pode estar pensando em fazer o quê? Ela pode estar pensando em fazer mais entregas fracionadas, ao invés de utilizar veículos, né, com carga fechada e, consequentemente, com frete mais barato. E por que ela quer fazer isso? Porque ela quer ter agilidade nas entregas. Ela não quer esperar, de repente, formar toda uma carga para aquela região, para poder mandar lá para entregar para os clientes. Ela quer receber o pedido e já carregar. Isso é o fracionamento. O frete fracionado, ele é mais caro do que do que você comprar um frete fechado, de uma carga fechada. Ele é mais caro para a empresa. Só que se a empresa está buscando agilidade de entrega, ela vai assumir esse custo. Por que ela vai assumir esse custo? Porque ela está buscando agilidade de entrega, ela vai entender que, ok,
eu tenho um custo de frete maior, porém, para os objetivos da empresa, ser mais ágil na entrega vai compensar ter um custo de frete maior. E aí, pode ser que quando você faz uma análise dessa, né, você vai aparecer, né, uma situação seguinte, fala, poxa, mas tem pontos aqui que eu não consigo quantificar de forma tão clara. Poxa, quanto que uma agilidade na entrega vai gerar de receita a mais para a empresa? Tem que quantificar. Porque o custo de frete você consegue quantificar. Você sabe quanto vai ficar o frete em vez de você ter uma carga fechada ou uma carga fracionada. Você sabe quanto vai custar aquilo. E quanto que vai trazer de benefício para a empresa você ter uma agilidade maior na entrega. Isso vai possibilitar para a empresa ganhar mais market share, ela vai conseguir atender clientes, vão ficar mais satisfeitos, de repente o cliente aceita até pagar um valor a mais, vai comprar mais? Não sei. Isso é uma conta que precisa ser colocada na mesa. Então, eu sempre falo que tudo que é qualitativo, quando vai aparecer numa análise de trade-off, é muito importante que você transforme, né, que você tente pegar esse qualitativo e tente o máximo possível transformar o qualitativo em quantitativo. Você tentar quantificar, transformar isso em número. Às vezes não é fácil, mas tenta fazer esse exercício, porque aí no final das contas, né, quando você vai fazer todo esse processo de análise trade-off, no final que você vai fazer é uma conta muito simples, é uma conta de adição e subtração. Você vai somar todos os pontos, né, positivos, né? Se você tiver isso quantificado, fica muito mais fácil. E você vai subtrair todos os pontos negativos. Tudo aquilo que vai trazer de ruim por você escolher uma opção e não escolher a outra. E no final, você vai conseguir ver se aquela opção ficou positiva, se a escolha para aquela opção foi positivo para a empresa ou não. É uma conta. Claro que se você não consegue transformar uma coisa muito qualitativa em quantitativa, aí talvez ela tenha um peso, né, na estratégia da empresa. Mas é importante, né, que você faça essa análise, que você consiga entender, né, porque você vai ter que ver se, nesse exemplo que eu te dei, a mudança da estratégia da empresa, se ela vai fazer sentido ou não. Se ela vai ser benéfica para a empresa. Lembre-se que a gente está sempre olhando o resultado da empresa. Então, para a área de logística, uma mudança desse tipo, ela pode não ser, com certeza ela vai ser uma mudança que vai impactar a meta de frete. Só que se a estratégia da empresa está considerando que ela precisa ser mais ágil, que ela precisa atender os clientes mais rápido, porque os concorrentes estão fazendo assim, e se ela não fizer isso, ela vai começar a perder espaço no mercado, a visão é o todo e não a visão só ali na sua área. Por isso que quando você vai fazer uma análise de trade-off, você tem que muitas vezes se desprender de algumas coisas relacionadas à sua meta. Você tem que olhar o todo, você está sempre buscando a sua meta. Mas você tem que analisar se o todo, se o resultado da empresa está sendo beneficiado ou não. No final de tudo, a gente está sempre olhando o resultado da empresa. Tem que estar todo mundo andando para bater a meta da empresa. A meta principal da empresa, a meta de receita, de faturamento, de EBITDA, a meta financeira da empresa, que está alinhada com os objetivos de crescimento da empresa. E quando você escolhe, né, uma das opções, você pode estar realmente impactando o resultado que você está buscando. A meta que você tem que bater. Isso pode acontecer. E só que quando você faz uma análise trade-off, você vai entender muito claro o que é que está causando de impacto. E quando você faz uma análise de trade-off, tem um erro que você não pode cometer de jeito nenhum. E qual que é esse erro? É o erro de querer defender o ótimo local. Mas o que significa defender o ótimo local? Em uma análise de trade-off, você vai estar avaliando o quê? Situações opostas, situações distintas. E muito provavelmente pode ser algo que vai de encontro com a sua meta na logística. Então, ou seja, ao escolher uma das opções, uma das alternativas que você tem, o que pode acontecer? A sua meta da logística
ela pode ser diretamente impactada. E o resultado, ele pode ser prejudicado. E é natural, de imediato, você, de repente, querer pensar em preservar a sua meta, em querer defender a meta. Para quê? Para não deixar com que o resultado seja prejudicado. É natural isso. É natural você querer fazer isso. A gente está buscando, a gente está fazendo, você fez todo um exercício, você fez toda uma estratégia para conseguir bater a meta, e daqui a pouco você está vendo alguma coisa que vai acabar com a sua estratégia, que vai impactar a sua estratégia e vai fazer com que você deixe de atingir aquele resultado. É natural você querer defender, você querer preservar tudo aquilo. É natural isso. E então você querer defender uma determinada alternativa, né? Esse é um grande erro, né? Você vai querer defender que uma determinada alternativa ela não pode ir para frente. Você de repente vai começar a colocar uma série de empecilhos para que ela não vá para frente por causa disso, porque você está tentando, né, defender os resultados. Se ela for implantada, aquela ação, aquela alternativa, ela vai afetar os resultados, ela vai afetar a sua meta. Então, você vai ficar lá querendo evitar que isso aconteça. Mas numa análise de trade-off, o que se busca é exatamente o quê? Os efeitos compensatórios de uma os efeitos compensatórios de uma ação. Se esses efeitos, se eles são suficientes para ela ser escolhida. E por que você tem que analisar sempre os efeitos compensatórios? Porque você precisa saber se aquela escolha ela é boa para a empresa e não para uma área específica. Então você pode estar... É por isso que você precisa ter essa visão do ótimo, né? Você não pode ter essa visão do ótimo local. Você precisa ter uma visão do bom global. Você não pode ficar apenas olhando a sua área, a sua atividade. Você tem que se desprender disso para você conseguir olhar o bom global. Por quê? Porque uma ação ela pode causar impacto em diversas áreas. Impacto negativo em diversas áreas. Só que aquela ação ela é forte o suficiente para compensar todos os efeitos negativos. E para a empresa o resultado final é positivo. Por isso que se você fica focado ali no ótimo local, né, muito só olhando ali o resultado seu, da sua área, da sua atividade, e você, quando está tendo alguma interface de outra área que precisa que seja realizada alguma outra ação na sua área, e essa ação vai impactar, a análise tem que ser feita do todo. Precisa entender se aquela ação ela é boa para a empresa. Porque se ela for boa para a empresa, ela vai seguir. Então a ação tem que... Porque pode ser também que quando você tem uma situação desse tipo, né, e você identifica que a sua meta vai ser afetada, vai ser prejudicada, você consegue propor ações mitigatórias para reduzir aquele impacto. Porque você já entendeu o que vai acontecer. Então você não vai ser pego de surpresa. Você sabe que aquela ação, aquela alternativa foi escolhida, e aquela alternativa, na hora que ela entrar em vigor, né, que ela vai começar a rodar, ela vai causar um impacto para você. Só que você sabendo isso com antecedência, você pode avaliar se existe alguma ação mitigatória para reduzir aquele impacto. Pode ser que essa ação não seja suficiente para você atingir aquele resultado esperado anteriormente e, consequentemente, bater a sua meta. Pode ser que você proponha uma ação mitigatória que ela vai reduzir o impacto, mas você não vai mais conseguir atingir aquele resultado anteriormente que você estava buscando, aquela meta que você estava buscando. E nesse caso, você tem que fazer o quê? Você precisa recontratar a sua meta com o seu gestor. Por quê? Porque a sua meta está sendo prejudicada porque o resultado da empresa precisa que aquela ação seja feita. E aí você tem que mostrar o impacto daquilo na sua meta. O impacto que está causando na sua meta aquela alternativa que foi escolhida. E lembre-se, aquela alternativa foi escolhida porque era o melhor para a empresa. E você vai mostrar, você vai deixar claro que você entende que para a empresa essa foi a melhor solução. E aí juntos, você, junto com o seu gestor,
vocês vão conseguir definir um novo resultado a ser alcançado, uma nova meta que você vai ter que bater. E quando a gente pensa na melhor forma, né, de você fazer uma boa análise de trade-off, você tem que fazer o seguinte: você precisa fazer um rápido brainstorming para entender tudo que pode ser impactado positivo e negativamente por escolher uma ou outra opção. E a tendência é a gente querer fazer essa etapa sozinho. A gente quer fazer essa etapa sozinhos. Para quê? Para ser rápido. Então já começa a pensar nos pontos. Se acontecer isso, se implantar essa ação, esses são os pontos positivos, negativos. Se implantar essa, esses são os pontos positivos e negativos. A tendência é a gente querer fazer essa etapa sozinho. Só que essa pressa de querer fazer sozinho vai fazer com que você de repente esqueça de contemplar todos os pontos positivos e negativos quando você escolhe uma opção e escolhe a outra. Então, é por isso que eu sugiro que a melhor forma de você fazer uma análise de trade-off é muito importante que você faça um brainstorm. É um brainstorm rápido. Ele vai ajudar muito você a identificar, a cobrir os pontos, né, positivos, os principais pontos positivos e negativos daquelas duas alternativas. E aí você vai precisar quantificar o máximo que você puder. Tentar transformar coisas qualitativas que podem surgir em coisas quantitativas. Então quantifique o máximo que você puder para que você consiga, no final, entender o impacto das alternativas em termos de custo, em termos de produtividade. E uma habilidade que ajuda muito você a fazer uma boa análise de trade-off é você ter uma boa visão sistêmica. Com uma visão sistêmica da cadeia de suprimentos, uma visão sistêmica bem construída, você vai conseguir ter tudo, né, todos esses pontos de forma muito mais clara. Você consegue entender os impactos de uma ação na outra área. Lembre-se que você está avaliando o quê? Você está avaliando os efeitos compensatórios quando você faz uma análise de trade-off. Então, pode ser que uma meta seja prejudicada, um resultado, uma atividade seja prejudicada em uma determinada área, porém, uma outra meta em outra área seja beneficiada. É isso que a gente está analisando quando a gente faz uma análise de trade-off. E no final da avaliação, você vai estar sempre pensando no quê? No global. Se aquele trade-off, se você escolher aquela opção em detrimento de outra, se vai ser melhor para a empresa ou não. Isso é o final de uma análise de trade-off. E no caso da sua meta, se a sua meta na logística ela tiver sido impactada pela escolha de uma alternativa em detrimento de outra, você deve recontratar a sua meta. Para quê? Para que essa meta esteja alinhada com os objetivos da empresa e que não se torne uma meta conflitante com os interesses da empresa. Uma meta conflitante significa que a empresa está indo para um caminho e se você tem uma meta conflitante, ela está indo para outro caminho. E não dá. A empresa precisa ter metas todas seguindo a mesma direção. Então, nesse caso, você precisa realmente identificar qual que agora vai ser o novo resultado, seu novo objetivo, a sua nova meta que você precisa bater, para que esteja alinhada com a meta da empresa. E a partir daí você vai traçar novas ações para que você consiga bater essa meta, para que você consiga bater a sua meta na logística, considerando esse novo cenário. E a dica que eu queria te dar, eu sempre gosto de dar uma dica no final das lives, e a dica que eu queria te dar a respeito de trade-off é o seguinte: numa análise de trade-off, você tem que ter capacidade de enxergar o todo. E a forma de você enxergar o todo é entendendo os impactos das suas operações dentro de uma cadeia de suprimentos. E isso você consegue fazer como? Como que você consegue entender os impactos das suas ações dentro de uma cadeia de suprimentos? É através de uma visão sistêmica da cadeia de suprimentos. Você precisa construir essa visão sistêmica. Porque quando você tem uma visão sistêmica,
você consegue entender os impactos da sua área, das suas atividades em outras áreas. E quanto mais consistente for a sua visão sistêmica, quanto mais bem construída ela tiver, melhor vão ser as suas análises de trade-off. Porque você vai ter muito claro como que funciona a cadeia, como que funciona o processo, como que funciona o sistema. E você vai saber que quando acontece uma coisa aqui, nesse ponto, tem uma ação, uma reação no outro ponto. Então qualquer coisa que você mexe em determinado ponto da cadeia, você consegue identificar qual que vai ser a reação que vai ter em outro ponto. Por isso que a visão sistêmica é muito importante numa análise de trade-off. Porque você consegue perceber os pontos positivos e negativos. Mas isso, ter a visão sistêmica é muito importante. Mas isso não elimina o fato de você fazer uma boa reunião de brainstorming para entender os pontos positivos e negativos. Só que para conduzir uma reunião de brainstorming, você tendo uma visão sistêmica bem construída, fica muito mais fácil. E o seguinte, uma outra dica, né, complementando, nunca coloque a sua meta, a meta da sua área, a sua meta na logística, acima da meta da empresa. Nunca faça isso. Se numa análise de trade-off a sua meta for impactada de alguma forma, saiba que o importante não é você estar buscando o ótimo local, mas sim o bom global, que é o melhor resultado para a empresa onde você trabalha. Então, se estiver sendo impactada a sua meta, pensa nisso. Poxa, minha meta agora eu vou perder a minha meta por causa dessa ação, dessa alternativa que a empresa escolheu. Essa é uma visão errada, é uma visão de ótimo local. Você precisa pensar sempre na visão do bom global. O bom global é o melhor resultado, né, que vai ser para a empresa onde você trabalha. Isso você precisa ter muito, muito forte na sua cabeça. Sempre que você for buscar montar uma estratégia para você bater a sua meta na logística e sempre quando você fizer uma análise de trade-off. Você está sempre escolhendo uma coisa em detrimento de outra. E o que você escolhe tem que ser bom o suficiente para conseguir compensar tudo que pode vir de negativo numa outra área, numa outra atividade. Essa é uma análise de trade-off. Pessoal, terminando aqui, não sei se vocês já tinham ouvido falar, imagino que já conhecessem a parte sobre trade-off, mas talvez não tinham pensado que trade-off está no nosso dia a dia. No final está. As escolhas que a gente faz no nosso dia a dia é sempre uma análise de trade-off. Nós estamos sempre trocando uma coisa para outra e é importante a gente entender a troca, né? Quais são os pontos positivos em escolher uma opção e quais são os pontos negativos em você também escolher aquela opção. Tudo na nossa vida a gente faz isso. Tá legal? Um grande abraço para vocês e um excelente final de semana. Tchau, tchau.